aquela ideia do Planck ficou famosa em 1900, e aí a gente chegou em 1905, o ano que o Einstein acabou o doutorado dele, publicou 4 trabalhos bastante importantes, e um deles é o trabalho sobre o efeito fotoelétrico, com o qual ele recebeu o prêmio Nobel, na verdade, né? Apesar de ficar famoso pela relatividade, foi esse outra descoberta que deu o prêmio Nobel para ele. Então, qual que é a ideia? Se você tiver duas placas metálicas ligadas numa bateria aqui, então aqui uma bateria, diferença potencial V entre os dois lados, liga isso num medidor de corrente, aqui vai medir uma corrente I, com essas coisas metálicas no vácuo. Então aqui você precisa de vácuo. Precisa de vácuo porque senão o experimento não acontece. A ideia aqui vai ser arrancar elétrons desses eletrodos, e se você tiver ar, não vai dar para fazer o experimento. Então por isso é difícil para fazer. Mas a ideia é, se você aplicar uma corrente, então ligou a fonte aqui, né? Ligou essa pilha. Então aqui está negativo, aqui está positivo, os elétrons tendem a sair daqui e procurar um jeito de chegar do outro lado. Então o elétron vem por aqui e chega aqui, e ele vai fazer o quê? Essa era a questão que se punha onde aparecia o efeito fotoelétrico. Se tiver vácuo aqui, não aparece corrente nenhuma. Porém, se você ligar uma lampadinha aqui, colocar luz de maneira que essa luz vai iluminar esse material aqui, dependendo de qual a propriedade dessa luz, qual a cor dela, basicamente, você pode medir uma corrente aqui. Então aqui aparece uma corrente I diferente de zero quando tem luz. Se não tiver luz, a corrente I que você mede aqui dá zero e a bateria continua carregadinha sem problema nenhum. Então tem duas situações a se analisar nesse experimento. A primeira é se eu pegar uma cor fixa. Então vamos fixar que essa cor aqui vai ser o azul, por exemplo. Então você coloca sua luz azul chegando aqui. Então está iluminando tudo ali com azul. E elétrons são ejetados, o que significa que tem cargas negativas se movendo na direção desse outro lado aqui. Aquela carga chega do outro lado, vai passar por aqui, e por isso você mede uma corrente. Aí a questão é, quanto de luz azul eu preciso para ter uma corrente sendo medida aqui? E a resposta é que você precisa de muito pouca luz. Com pouquíssima luz azul, você vai conseguir medir uma corrente, que também é pequena, mas mede uma corrente. Quando você aumenta a intensidade da luz azul, então não mudou a cor da luz, mas aumentou a potência dessa luz. Então suponha que antes você tinha uma lâmpada de 1 watt azul, agora você tem uma lâmpada de 10 watts azul. Então a pergunta era, vai aumentar o quê? Vai aumentar a corrente? E a questão é que aumenta justamente a corrente. Então se você aumentar a potência da luz azul, aumenta a corrente. E se você aumentar a diferença de potencial ao invés de aumentar a corrente? Então troca a bateria que você colocou aqui por uma bateria maior e mantém a sua lâmpada com 1 watt aqui. Se você fizer isso, não muda a corrente. A corrente ela não depende do valor dessa diferença de potencial, ela depende da potência da luz aqui. E é por isso que o efeito é chamado de efeito fotoelétrico. E o experimento mais interessante, na verdade, acontece se a gente fizer um gráfico em que a gente coloca
a diferença de potencial e aqui eu coloco o valor da corrente. Então, como eu falei, se aumentar a diferença de potencial, não muda a corrente. Ela fica constante. Quando estiver chegando aqui perto do zero, claro, daí vai ter algum efeito diferente ali e a curva vai se deformar um pouco. E aí o que acontece se você inverter essa diferença de potencial? Então, se você pegar aqui e colocar aqui o lado negativo da tua fonte e aqui o lado positivo, né? Mas vamos fazer isso de uma maneira um pouco mais contínua. Então eu vou manter o V aqui, mas está implícito que quando eu inverter, aqui está o zero. Então, aqui está o lado positivo do V, quando eu passar para o lado negativo, o que eu estou fazendo é inverter esses polos aqui. Então, quer dizer que eu estou ejetando cargas desse eletrodo, mas agora, ao invés de esse lado aqui estar positivo e atrair os elétrons, eu tenho o contrário. Esse lado está negativo e repele os elétrons. Então, eu tento frear os elétrons. E quando você faz isso, o resultado que você obtém é uma coisa assim. E esse valor aqui, quando a corrente vai a zero, é o que a gente chama de potencial de freamento. E esse potencial de freamento, ele é diferente para cada cor. Então, se você usar o violeta, o potencial de freamento vai estar aqui. Se você usar o azul, ele vai estar mais para cá. Se você usar o amarelo, ele vai estar mais para cá. Então, esse valor aqui depende da cor e não depende da potência da luz. Então, olha que curioso. A corrente depende da potência da luz, mas o potencial de freamento, que é quanto de campo elétrico, de certa forma, eu preciso aplicar aqui, né? Se eu aplicar o campo elétrico de maneira a frear o elétron, então eu tenho um campo indo aqui para a esquerda que é contrário ao elétron. Então tem uma força elétrica apontada para a esquerda em cima do elétron. Então, o que a gente descobre com o experimento é que quando você troca a cor da luz, você troca esse potencial de freamento. E foi isso que o Einstein usou para supor o seguinte: o elétron que é emitido com a melhor direção e velocidade naquele experimento, ele vai ter uma energia cinética que é meio da massa do elétron vezes essa velocidade máxima ao quadrado. E quando você atinge o potencial de freamento, a suposição dele foi a de que com esse potencial de freamento, multiplicando ele pela carga do elétron, você está medindo qual a energia que o elétron tinha inicialmente. Então a energia cinética com a qual ele foi ejetado, ela é igual, ou é proporcional à diferença de potencial no freamento, ou é igual a essa diferença de potencial vezes a carga. O que acontece é que não é só isso que acontece no experimento, né? Porque a luz de cada cor dá uma quantidade de energia para esse elétron. Então o azul dá uma quantidade de energia definida. O amarelo dá uma quantidade de energia definida. Cada comprimento de onda específico, cada frequência da luz dá uma quantidade bem definida de energia. E recebendo essa quantidade de energia, o elétron gasta um pouco, isso que a gente chama de função de trabalho, ele gasta um pouco dessa energia para se desligar do metal do eletrodo, para romper esse vínculo que ele tinha com o eletrodo. Mas, estando pago esse preço aqui, a energia que sobra para o elétron, ela depende diretamente da cor da luz. E aí que o Einstein usou uma ideia do Planck. Opa, esse risco foi sem querer querendo.
E aí que ele usou uma ideia do Planck para supor o seguinte. Então, essa energia que foi dada para o elétron, isso aqui é um fóton. Não é qualquer quantidade de energia, é uma quantidade que é proporcional à frequência da luz. E aí, desse jeito, você teria que o potencial de freamento ele fica igual à constante de Planck dividido pela carga, que multiplica a frequência, menos a função trabalho dividido por E. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Y é igual a AX mais B. Então, isso aqui é o coeficiente linear, isso aqui é o coeficiente angular que você pode obter no experimento com efeito fotoelétrico. E aí a noção nova, que é um pouco estranha, é essa de que a luz é meio dividida em pacotes, e esses pacotes transferem energia para o elétron de uma maneira inteira. Digo, ou dá um pacote ou dá dois, mas aparentemente não dá meio pacote ou 0,89 pacotes. E assim a gente passou a entender o efeito fotoelétrico.